Diga lá, meu filho neto, como é que vai, cara? Pai não teve tempo para sentar contigo e conversar de Aristóteles, né? E nem de almoçar, né? A gente tinha combinado de almoçar quarta. Você não apareceu, né? Sei lá o que aconteceu. Eu sei que não deu certo. Aí eu vou gravar aqui para te explicar, cara, aquele papo sobre teologia que você estava querendo saber, né? Para te ajudar lá com o livro. Aí é o seguinte, Neto. Eu vou dar uma revisada naquele lance, naquelas ferramentas, naqueles conceitos de Aristóteles antes, para concluir Deus com você, tá certo? Todo esse papo que eu vou ter com você agora, não sei se você tem interesse em ler, mas é tirado desse livrinho aqui, Metafísica do Aristóteles, tá? Vou deixar aqui. Bem, e aí, você se lembra, deixa eu filmar minha tela, que aqui a tecnologia do pai é zoada. Aqui não vira câmera. Bom, você se lembra que a gente comentou sobre o quadro do Rafael Sanzio, né, do Platão apontando para cima, o Aristóteles apontando para baixo? E eu falei para ti o seguinte, que o Aristóteles foi aluno do Platão, só que ele discordava da principal tese do seu professor, que era a do mundo das ideias. Na Idade Moderna, o pessoal pintou, né, esse quadro e o pessoal começou a ler Aristóteles como uma oposição a Platão. Mas eu quero te dizer que não é bem assim, não é bem o caso. E não é bem o caso porque o Aristóteles ele parte das mesmas premissas do Platão, ou melhor, das mesmas inquietações que partiu Platão, e ele tenta superar os problemas encontrados pelo seu professor. A ideia não era se opor ao Platão, mas era conseguir superar os problemas que Aristóteles julgou insuperáveis na filosofia platônica, devido à teoria das ideias. Ele rompe com essa tese, então, não para se opor a Platão, mas para concluir, para fazer uma superação, uma síntese, onde o objeto filosófico desses dois autores é o mesmo, tá certo? O Platão a gente viu que formula a tese do mundo das ideias. Conversamos sobre o mito da caverna, falei que para ele o Sol, nessa alegoria, né, representa a ideia hierarquicamente mais superior possível, que é a ideia de bem. Falei que para Platão tudo deriva dessa ideia de bem, que o bem é uma ideia que a gente não pode conhecer por completo, tal como a gente não consegue ficar olhando para o sol, né? E falei que imediatamente abaixo do bem está o justo, a ideia de justiça e a ideia de beleza, porque o bem é justo e belo. E daí derivam todas as outras ideias, e das ideias derivariam as coisas sensíveis. Isso é Platão. Como Aristóteles rompe com isso, você pode ver o cara falando, não é para cima não, o negócio está aqui, a verdade está aqui. Ele está dizendo que não tem essa de mundo das ideias, e na verdade para Aristóteles tudo vai partir da substância, das coisas. Tudo que a gente pode identificar, a gente pode entender como uma substância. Então, por exemplo, aqui tem uma caneta. A caneta é uma substância. E a substância, ela pode ter vários predicados, né? Feio, bonito, rápido, lento, vermelho, preto, amarelo. Pode ter predicados de relações, como minha, irmã, etc. Né? Tem vários tipos de predicados que uma substância pode ter. Só ao fazer isso, só em entender que tudo que a gente olha pode ser, ou melhor, que tudo que a gente entende pode ser dividido em categorias, ele já está rompendo com o Platão e já está dando uma alfinetada, já está fazendo uma crítica ao entender que a principal categoria é a substância.
Então a verdade sobre a caneta não está fora dela no mundo ideal, está na própria caneta, está na própria substância. Tá joia? A gente viu que, se é assim, eu não posso pensar que tudo deriva da ideia de bem, como pensou Platão, porque a gente precisa sempre de uma substância. É a substância que é boa. Não existe o bem, o justo e o belo que paira no ar. Existe algo que é belo, algo que é justo e algo que é bom. Tá certo? Então ele vai começar a sua crítica aí. Isso até não é nem no livro Metafísica que ele faz antes num livro chamado Categorias. Mas bem, então, a primeira parte é, então, tudo que existe, existe por causa de uma substância. Tá? Sem substância, nenhuma outra categoria pode existir. Seja belo, justiça, preto, marrom, é sempre algo que é marrom, algo que é azul, algo que é justo, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, beleza. Se não tem mundo das ideias, como é que eu sei a verdade sobre a caneta? Na própria substância de caneta, separando o que é essência e o que é acidente. Já falamos disso, mas vou relembrar rapidamente aqui contigo. Essência é tudo aquilo que é essencial para o ser enquanto ser. Ou seja, para esta caneta existir enquanto caneta, existe algo essencial, algo que se eu tiro dela, que se eu tiro da substância, ela deixa de ser caneta. Existem coisas que são acidentais, que poderia ser diferente, sem que modificasse o ser da substância, sem que ela deixasse de ser caneta. Então, por exemplo, a tampa é acidental. Eu tiro a tampa, a caneta continua sendo caneta. Essa caneta é vermelha. Vermelha é acidental. Se a caneta não fosse vermelha, fosse azul, preta, etc., ainda seria caneta. A própria tinta é também acidental, porque se acabar a tinta, você ainda olharia para essa substância e a entenderia como caneta. Então, nada disso é essência. O que seria a essência de caneta? Aquilo que se eu tirar dela, ela deixa de ser o que ela é. Então, portanto, parece ser essencial para uma caneta ser caneta, ou seja, essencial para o ser enquanto ser, o fato de ser um objeto que tem uma forma cilíndrica, com uma ponta, e que seja feito para que eu faça um movimento de pinça com a mão e facilite a minha escrita. Isso parece ser necessário, ser essencial para qualquer caneta. Tem caneta que não é de plástico, tem caneta que, enfim, a própria matéria da caneta não é essencial, né? O que costuma ser essencial, geralmente, é a forma. Tá joia? Então, 2 pontos, então. Categoria, ou seja, tudo tem que partir de uma substância. Segundo ponto, eu conheço a verdade pela própria substância, entendendo o que é essência e o que é acidente. Terceiro ponto, importante. A ideia de ato e potência. Ato é como a coisa está agora, na atualidade, atual, e potência é tudo que a substância pode ser. Por que isso? Porque Platão, quando fala do mundo das ideias e do mundo sensível, ele está explicando o mundo das transformações e o mundo da permanência. A verdade está no mundo da permanência. Na verdade, sobre a caneta, está no mundo ideal, né, na ideia de caneta, que jamais irá mudar. Agora, esta caneta do mundo sensível, para Platão, pode quebrar e pode deixar de ser. Né? Se o Aristóteles rompe com o mundo das ideias, ele precisa explicar a transformação e a permanência na própria substância. Ele faz isso com os conceitos de ato e potência. Para Aristóteles, toda substância carrega em sua essência uma potencialidade. Potencialidade é tudo que a substância pode ser. Não é que ela vai ser, ou nem que ela quer ser, é o que ela pode ser. Tá certo? Então, me tomando como exemplo, eu sou um professor em ato, mas sou um advogado em potência, porque eu posso ser advogado. Sou também um morador de rua em potência, porque eu posso ser um morador de rua. Não tem a ver com se eu vou ser ou se eu quero ser, mas o que a substância pode ser. Beleza? Então, Aristóteles dirá,
Toda substância carrega em sua essência potencialidades, e o movimento é explicado pela atualização da potência. O movimento, então, nada mais é que a atualização de uma potência. Transformar uma potência ato. Beleza? O movimento não é caótico e aleatório. A caneta não tem potência de ser borboleta ou elefante. Beleza? Ela tem potência de ser uma arminha para eu soprar papel, e, enfim, lixo, etc. A potência, então, ela está marcada na essência da substância. E é assim que ele explica o movimento. Por mais que essa caneta deixe de existir, ainda assim, a substância caneta possui uma essência que é universal a todas as canetas que existem. Tá? Porque essência é isso, tem que ser algo que seja capaz de unir e diferenciar cada identidade do mundo. Por exemplo, para ele o ser humano é um animal racional. Animal é a parte que nos une aos seres vivos, né? E racional, no caso, animal político que ele diz, né? E no caso político, o que nos diferencia de outros animais. Só o ser humano faz política. Nenhum outro animal, por mais que viva em sociedade, faça política, né? A formiga vive também em uma comunidade, a abelha tem também hierarquia, mas assim, está tudo em seu código genético, elas não têm que fazer política, escolher como se organizar. Só o ser humano faz isso. Você nunca vai ver alguém falar que as formigas da China são liberais e as formigas da Rússia são anarquistas. É tudo formiga, tudo igual. É só o ser humano que é o animal político. Bom, beleza, então 3 conceitos: categoria, essência, ato e potência. Outro elemento importante para a gente já pular para a conclusão, que é o foco aqui, né, a parte teológica de Aristóteles. Tudo que existe, toda substância, possui 4 causas. Tudo que existe possui causa, né? Ninguém é causa de si mesmo, tá certo? Então, se eu quero entender a substância, eu tenho que compreender como ela foi causada, como ela foi gerada. E ele dirá, tem a causa material, tem a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Causa material, material de que é feito. No caso aqui tem plástico, aqui tem um ferrinho, ou seja, é um material utilizado, né? E a forma, a causa formal, é aquilo que geralmente é a própria essência da substância, tá? A forma geralmente costuma ser a essência da substância. Toda substância é matéria informada, beleza? Para a gente poder identificá-la como uma substância, é matéria informada, né? Então, a essência é essa forma de caneta. Se não tivesse essa forma, esse plástico seria outra coisa, não uma caneta, tá certo? Causa eficiente seria quem fez, quem gerou. No caso, a pessoa que produziu a caneta, ou as pessoas, né? Causa eficiente. E a causa final, para que é feita a caneta? A finalidade da caneta é escrever. Então, aqui rapidamente, então, temos os principais conceitos para poder concluir o Deus junto com Aristóteles. A substância é a categoria por excelência. A gente conhece a verdade da substância identificando a tua essência e separando os seus acidentes. O movimento é explicado como ato e potência. Toda substância possui em sua essência potencialidades que podem ser atualizadas e nada o que existe se causou. Portanto, há sempre 4 causas para todas as substâncias que existem. Beleza. Partindo daí, ele chega em Deus. E eu vou caminhar com... ele conclui isso aqui, se não me engano, no livro 12, o livro Lambda, né, da metafísica. Eu vou separar 7 afirmações aqui, para tentar para tentar construir com você um passo a passo de como Aristóteles chega em Deus. Então, eu vou falar 7 afirmações. Dessas 7, a gente pode tirar 7 adjetivos do Deus aristotélico. Então, primeiro, deve haver uma causa primeira. Como eu falei, nada é causa de si próprio. Só que eu não posso regredir ao infinito. Então, no caso, quem causou a caneta fui eu.
Quem me causou? Meu pai e minha mãe. Quem causou meu pai e minha mãe? Meus avós. Quem causou meus avós? Meus bisavós. Eu não posso regredir ao infinito. Então Aristóteles começa a reflexão dizendo que deve haver uma causa primeira. Ou seja, uma causa não causada. Tá? Eu não posso pensar em Deus como causa primeira e entender que o próprio Deus foi causado. Então Deus criou tudo. Quem criou Deus? Deus 2. Quem criou Deus 2? Deus 3. Não pode. Então, a causa primeira tem que ser causa não causada. Esse é o primeiro passo. Deve haver uma causa primeira. Segundo passo, a causa primeira é uma substância. Porque, como eu falei nas categorias, tudo que existe depende de uma substância. Tá? Não pode ser como Platão, é a ideia de bem. Não, é a substância que tem que possuir essa qualidade. Ou seja, Deus é que vai ter que ser o bem. A substância que estamos tentando encontrar aqui é Deus. Beleza? Então é causa primeira e 2 é substância. Terceira, como nada provém do nada, a substância primeira tem que ser eterna. Como ela é causa primeira, não pode ser causada, esta substância que a gente chama de Deus e que é causa primeira tem que ser eterna. E quarto, tudo que é material é perecível. O que é matéria se desgasta, acaba. Logo, a substância primeira é imaterial. Olha só como ele não rompe totalmente com Platão, tá vendo? A substância primeira, que é o Deus de Aristóteles, não é matéria. Porque tudo que tem matéria desgasta e acaba, se corrompe. Se a substância primeira é causa primeira, não causada, e é eterna, ela não pode ser material. Portanto, a substância causa primeira eterna é imaterial. Quinto ponto. Por ser causa primeira, a substância primeira deve mover sem ser movida. Portanto, ato puro. Claro, se é causa primeira, ela tem que causar sem ser causada. Não pode haver um Deus 2, um Deus 3. Então, ela é ato puro. Lembra que ato é como a coisa é agora e potência é o que ele pode ser? Se ele não é causado, se ele move sem ser movido, ele é parado, ato puro. E a gente chama isso de perfeito. Perfeito é feito por completo. Não há possibilidade de avanço, de movimento, de transformação. A substância primeira é ato puro, é perfeita. Sexto, se move sem mover, sem se mover, move pelo desejo. Olha que interessante. Se é ato puro, ela está parada, certo? E como que a causa primeira move as outras coisas, estando ela parada? Aí Aristóteles conclui. O desejo explica. Por exemplo, imagine você com fome e você tem na sua frente um prato de parmegiana. A parmegiana vai mover você até ele, estando parado, pelo desejo. O desejo de comer o bife à parmegiana é que vai te fazer se mover até o bife à parmegiana. Isso é um exemplo besta, né? Mas para explicar como que Aristóteles pensou, tá? Se a causa primeira move sem ser movida, e se ela é imóvel, como que ela pode mover? Pelo desejo. E sétimo e último ponto, se move pelo desejo, é porque é o sumo bem. Move pelo desejo do bem. Permite que exista a excelência, e permite que exista a excelência dando assim sentido a tudo. A gente sempre busca algo melhor para a gente. Então, se a gente deseja algo e que nos move, é porque este algo é um bem, e no caso da substância primeira que move tudo, é o sumo bem, é o bem por excelência. Tá joia? Então não é a ideia de bem de Platão. Porque o bem não para no ar. Algo tem que ser bom. Essa substância primeira, que é a causa primeira, que é eterna, imaterial, perfeita, né? Ato puro. E que se move, portanto, move pelo desejo. E se move pelo desejo é porque é o sumo bem. É que Aristóteles chama de Deus. E esse Deus, ele vai chamar de primeiro motor imóvel. Primeiro motor porque é o primeiro movente. Imóvel por quê? Move estando parado, né?
Então, primeiro motor imóvel. É assim que Aristóteles chama Deus. O que a gente chama de Deus, ele chama de primeiro motor imóvel. Tá joia? E pelas características que eu elenquei aqui, você pode perceber que tem bastante semelhança com a ideia de Deus cristão, né? Eu vou repeti-las para você, ó. Causa primeira. Uma substância eterna, imaterial, perfeita, sumo bem e a essência do mundo. O que dá sentido ao mundo, né? A gente deseja o bem e caminha a um sentido, e todas as coisas caminham a um sentido. Tudo busca o motor imóvel, tudo busca Deus. Por quê? Porque é o sumo bem. É a perfeição. Todo mundo almeja alcançar este bem. Parecido com a ideia de Deus cristão, porém diferente. Porque, por exemplo, o Deus de Aristóteles, que é o primeiro motor imóvel, não está nem aí pra gente. Ele só olha a si próprio, ele está parado. Ele não vai desviar o seu foco, a sua consciência a outro. Ele não pode, ele é ato puro, não há movimento. E por que ele vai olhar pra gente se todo mundo busca o perfeito e ele é o perfeito? Ele só olha a si mesmo. Ele contempla a si mesmo. Então, o Deus de Aristóteles é buscado por nós, mas não ora por nós. Então, não adianta você rezar, orar, pedir a Deus, porque, para Aristóteles, Deus, que é o primeiro motor imóvel, só olha a si mesmo. E é a gente que o busca. E não o contrário, ele não vai buscar. Ele está focado, né, em si mesmo. Tá joia? Até porque ele está em completo repouso. Ele é eternamente parado, ato puro. Beleza, Neto? Perdão, cara, falei demais aqui. Eu tentei resumir, tentei correr, mas aí 22 minutos. Cara, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Tamo junto, meu filho. Depois você me conta aí se te ajudou aí com o livro. Fechou? Valeu!